Oi gente, tudo bem com vocês? Dando continuidade para o nosso colorido, hoje vamos fazer várias folhinhas, vários detalhes. Eu estou dando uma base com este primeiro verde, o Apple Green, e vocês vão vendo que depois eu faço as mesclas para a criação do volume, de sombras e de luz. Bora lá, gente! Agora eu vou começar a tonalizar um pouco com este tom de Spearmint, que é mais azulado. Aí a gente já deixa um colorido delicado, apesar de estar esfriando um pouco este verde que é bem brilhante, né? O anterior, o Apple Green. E vocês vão vendo que a gente pode, bem delicado, uma camada levezinha, já mostrar os nossos brilhos e sombras. A tonalização desse galinho da Margarida também já revela e destaca um pouquinho mais o nosso sombreado. E a nossa iluminação sempre vindo da esquerda para a direita, de cima para baixo, nós também podemos fazer sem ainda colocar a cor de sombra que será feita em toda a nossa ilustração logo logo. Eu estou começando a fazer a base da Joaninha com o Red Kiss, que é um tom bem vibrante para dar o destaque do fundo, como eu sempre venho comentando com vocês, que esses contrastes colaboram bastante para o nosso colorido. A próxima cor é um pouco mais rosada, que é o Grenadine, já fazendo o destaque do volume, da sombra, e ainda não estou colocando o sombreado definitivo, mas é a cor que eu optei para dar um pouco mais de volume.
Esta joaninha eu estou fazendo com os mesmos tons que usei na anterior e vocês podem utilizar em sequências diferentes, com tons um pouco mais escuros ou mais claros, mas o volume, o sombreado, todo vai ficar destacado com a intensidade do nosso colorido e das cores que vocês escolherem. Vocês estão acompanhando agora a maneira como eu estou começando a fazer os nossos sombreados com a cor chocolate, que é um marrom bem escuro que eu tenho na minha caixa de 48 cores. Se vocês preferirem utilizar outros tons, como por exemplo sépia, o sombreado fica bem melhor trabalhado também, fica bem melhor destacado, mas esse chocolate é o suficiente por enquanto. Vocês estão vendo que agora a gente vai acentuar bastante, como eu fiz nos outros dois casulos, acentuando e destacando toda essa sombra que está do lado direito, para eu deixar um pouco mais brilhante o lado que vem vindo à luz. Essa região é uma região com um pouquinho de sombreado, bem delicado, por causa das folhinhas que a ilustradora coloca pra gente. Então agora, com bastante delicadeza, eu faço também os sombreados rebatidos e vou destacando toda essa região de luz e sombra. Em algumas áreas, como por exemplo agora a sépala desta florzinha, a gente vai fazer um sombreado, quando eu falo um pouco mais discreto, mais delicado, um sombreado mais leve. Então eu começo com uma cor mais intensa, com a cor mais destacada e vou diminuindo o meu degradê, né? Fazendo um pouco mais delicado a corzinha. Logo, logo a gente também começa a colocar as sombras rebatidas, sem muito compromisso, fazendo só mais algumas delicadezas e destaques do nosso colorido. Lembrando sempre que a nossa luz vem da esquerda para a direita, de cima para baixo, então isso praticamente seria uma diagonal de iluminação. E agora a gente vai destacando bastante, como eu mostrei na outra florzinha, essas regiões que estão um pouquinho mais sombreadas, um pouquinho mais escondidas atrás da nossa iluminação. Todos esses detalhes que eu coloco de cor mais intensa, um pouquinho mais escuro, destaca melhor todas essas áreas, né, dos elementos da nossa ilustração, e com isso a gente ganha um colorido um pouco mais, um pouco melhor trabalhado. E eu consigo deixar toda essa região com um sombreado rebatido, como vocês estão vendo, sem a necessidade de utilizar o preto, porque esse sombreado para uma ilustração lúdica fica bem delicado e o preto, na minha opinião, suja muito um colorido, né, utilizando outras bases de cores. Então eu realmente prefiro também utilizar, aqui no caso, o chocolate ou um sépia, mas o preto eu não gosto de utilizar.
Nesse balcão próximo à janela, eu vou começar a sombrear com uma sombrinha rebatida. E vocês vão me ver criar as linhas de construção, como eu falei para vocês, da iluminação em diagonal. É um detalhe simples, mas que quando pronto fica bem bonitinho. Então essa diagonal está batendo em cima do meu balcãozinho, essa luz em diagonal bate em cima do meu balcão e ela reflete um sombreado mais extenso sobre a parede da casinha. Agora eu estou fazendo pequenos detalhes de acabamento, que é um efeito dourado que vocês podem seguir para as outras áreas que tem nos outros casulos e assim repetindo todo o sombreado e os efeitos dos casulos que ainda nós não terminamos. Dando um pouco mais de detalhes agora no sombreado, como eu falei para vocês das sombrinhas rebatidas, eu estou reforçando esta sombra da joaninha para ter o contraste desta pétala branca. E assim a gente vai marcando as linhas de construção. Estou dando só algumas dicas para vocês, alguns pontos bem tranquilos, só para a gente poder ter um destaque bem bonitinho deste sombreado. Mais um pouco de destaque da sombra, agora a linha de construção, novamente mostrei para vocês aqui nessa janelinha. E fiquem tranquilos em fazer essas sombras rebatidas, que são só detalhezinhos, que enriquecem nosso colorido. Mas é tudo muito tranquilo, muito calmo, e para quem acompanha sabe que eu faço primeiro a camada mais leve e depois vou acentuando, vou voltar em vários detalhes ainda para destacar melhor todos esses sombreados, ok? Dando início agora ao nosso fundo, eu estou deixando uma base com o azul e blue por toda esta região superior da ilustração, uma base bem delicada, bem fraquinha, porque eu ainda vou vir com outros tons próximo a este azul.
jade, como vocês podem ver, eu estou fazendo uma mescla também com uma camada levezinha, partindo do tom de azul superior, para quando eu estiver na parte inferior, que é um piso um pouco mais escuro, vocês vão acompanhar as outras cores, eu já deixar pronta essa base também. Então não há necessidade de fazer uma camada tão destacada, tão intensa, porque a gente ainda tem algumas passagens em breve. Nesta região que eu coloco o Apple Green, é porque a parte inferior será feita com os tons de Jungle Green e mais algumas cores puxadas para o marrom e futuramente com sombreados. Então esta minha cor agora de Apple Green deixa o colorido um pouco mais vibrante antes de eu chegar na parte inferior, que terá menos iluminação. Essa beiradinha que eu faço agora com o chocolate é para dar a impressão de um outro plano que está atrás e um na frente, por causa do sombreado. Então é aqui que eu uso esse tom mais escurinho e daqui a pouquinho eu parto também para o tom do Burnt Sienna, que vai me dando essas passagens, essas mesclas com tons mais delicados e menos vibrantes.
Essa pequena mistura agora do Jungle Green sobre o Burnt Sienna vai me dar uma misturinha, uma mescla menos vibrante do que eu fiz anteriormente com o Apple Green. E assim eu consigo fazer a parte inferior levemente mais escura.
Espero que vocês tenham gostado do colorido desta ilustração. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários do vídeo. Por enquanto, então, o resultado é este. Compartilhem, deixem seu like, um beijo e até mais!